Boa noite, irmãos. Precisamos tomar, antes de trazer a mensagem de hoje, precisamos tomar uma decisão hoje para que a gente, o que nós vamos fazer sábado. Sábado, irmãos, vai ser o nosso Quebrando o Silêncio. E alguns distritos, junto com o nosso, vai estar fazendo uma campanha. A ideia do pastor é que cada ano faça numa cidade. E esse ano a gente escolheu a cidade de Presidente Kennedy, a ser feito o Quebrando o Silêncio. Qual está sendo o grande problema nosso, como a liderança da igreja? É quem que vai ficar na igreja. Porque os desbravadores vão estar indo, os aventureiros também vão estar indo, e junto com os aventureiros, os pais também vão. Então a pergunta que eu faço, a gente está com o problema de deixar a igreja aberta ou fechá-la? Aí me falaram para deixar Ed por conta da igreja, que ele prega, canta. Hein, Ed? Então, irmãos, a gente está nesse impasse de saber aquilo que nós vamos fazer sábado. A gente já quer estar anunciando hoje. Se a gente fechar a igreja, todos os irmãos conseguem ir lá no Quebrando o Silêncio. É bom que a gente vai estar fazendo ali um movimento para aquele bairro lá, para que o presidente Kennedy possa ouvir falar mais de Jesus. Então a gente fica nesse impasse, saber se vão fechar ou não. Se algum de vocês for ficar, me procure no final do culto. Neto, eu vou ficar, eu tomo conta da igreja aqui, passo a lição, vejo. O pregador já tem, que é o Ilquias, ele vai estar pregando. Mas eu preciso de alguém para tomar conta da escola sabatina. Então, se eu ver alguém, me procure no final do culto. Se a gente for fechar, a tia Lu vai avisar nas redes sociais, tá bom? Se a gente vai fechar ou não. Tá bom? Então, os irmãos orem para que seja a vontade de Deus, que sábado a gente possa ser uma bênção aqui, onde quer que a gente estiver. Quero desejar a todos uma boa noite. Quero aqui agradecer a Deus o privilégio de estar trazendo a palavra de Deus. Eu gostaria que você desejasse ao seu irmão uma boa noite, dê um abraço nele. Seja mais que bem-vindo. Do lado do irmão Reinaldo tem dois amigos colegas que eu vejo sempre quando eu passo ali perto do Reinaldo, de vez eles estão por ali, né? Eu acredito que são vizinhos de Reinaldo, é vizinho? Então, de vez em quando eu passo por ali, sempre estão por ali. Seja bem-vindo, meus amigos. Como que é seu nome, meu parceiro? Rodrigo e? Esse nome não chegou aqui, não. Gutierrez. Seja bem-vindos vocês dois, sinta-se bem no nosso meio, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, não, perdão, Apocalipse 12. Apocalipse 12, 11. Quem for achando, diga amém. Apocalipse 12, 11. Antes de nós orarmos, se você fosse fazer um pedido a Deus nessa noite, o que você pediria para Deus? Uma cura, um filho, ajudar a pagar uma dívida? O que você pediria para Deus? Passar na faculdade? O que você pediria para Deus agora? E Deus olhasse para você e falasse: peça o que você quiser, que eu vou te atender. O que você pediria para Deus? E será que aquilo que você está pedindo é algo que vai você chegar mais perto de Cristo? Ou isso que você está pensando vai te afastar de Cristo? Por isso, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu vou te dar alguns minutos de oração intercessora. Que você ore por você, pela sua família. E quando eu falar amém, nós vamos orar aqui à frente. Oremos. Amém. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse momento, Senhor, abrimos a tua palavra. Eu não sou digno, Senhor, de falar o teu nome, porque o Senhor é santo. Eu não sou digno de pronunciar o teu nome, que é tão santo, que aos anjos chegar em sua presença, eles se deitam, velam o rosto e ficam dia e noite dizendo: o Senhor é santo. Que nessa noite, Senhor, nós possamos vir só com o intuito, Senhor, te adorar.
A adoração, Senhor, que vamos trazer nessa noite, que seja, Senhor, uma adoração perfeita aos teus ouvidos. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nesse momento está andando no meio da tua igreja. Que possa levar ao trono do Senhor todos os nossos sonhos, todas até as nossas frustrações. Se existir alguém, Senhor, que tem um sonho, e que esse sonho possa se aproximar mais de Cristo, realize de acordo com a sua vontade. Mas se não for, Senhor, que nós continuamos te louvando e te glorificando. Dá-nos a tua paz, o teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Prometo que a mensagem não será demorada. Eu escolhi 2 textos nessa noite para nós lermos e meditarmos. Quando eu acordei hoje, eu estava com 2 mensagens em mente, mas uma mensagem me chamou mais atenção porque falou muito comigo mesmo. Todo mundo, eu tenho certeza que tem conflitos mentais, né? Será que eu vou fazer isso? Ou será que eu vou tomar tal decisão? Ou será que isso vai dar certo? Não, será que isso não vai dar certo? E a gente começa a ter conflitos e pensar a melhor solução para aquele problema. E quando eu li esse texto, e nós vamos juntos fazer o possível para entender o que Jesus quer dizer para nós. Leia comigo, Apocalipse 12, 11. E lemos assim: ele, pois, o que fizeram? Por causa de quê? E por causa de mais o quê? E o testemunho que? Então a gente dizendo, pois eles venceram por causa do sangue de quem, irmãos? E por causa de mais o quê? A palavra de Deus. E o testemunho que fizeram o quê, irmãos? Deram. Então a gente tem 3 coisas importantes que precisa fazer. 1, acreditar na morte de Cristo. 2, acreditar na palavra de Deus. E 3, dar o testemunho da palavra de Deus. E continuaram. E todos esses homens de Deus fizeram essas 3 coisas e mesmo assim foram levados à morte. E fala assim, mesmo deles vieram à face de quê, irmãos? Da morte. E não fizeram o quê? Não amaram a sua própria vida. Quando eu pensei nisso aqui, irmãos, aí eu pensei em mim mesmo. Essas pessoas amavam tanto a Jesus, que quando as pessoas levaram Pedro, Paulo, João, tantos outros presos, eles chegaram à beira da morte e falaram assim, você vai continuar aceitando Jesus ou você vai morrer? E eles falaram, em mesmo a face da morte, não amaram a sua própria vida. Se Jesus hoje pedir um sacrifício seu, será que você daria a Deus? Quando eu lia essa mensagem, me lembrei quando eu tinha 12 anos. Existia só a igreja da vila, só a igreja da vila. E falecido Zamite, falecido Geraldo, lembro que fosse até hoje a cor do caminhão, o caminhão amarelo. E tomou uma decisão, a gente cantava no grupo Os Filhos do Rei, tomou uma decisão de fazer um culto de sexta-feira na igreja de Breves dos Patos, sábado à noite. E a gente colocou uma caixinha de som, a gente cantou em frente da casa do irmão Ludário, eu acho que era o irmão Ludário que mora lá em cima, não lembro o nome do rapaz. E quando dava mais ou menos 11h30 da noite, acabava o culto. Sabe quando nós vínhamos para casa? Em cima do caminhão, cantando, louvando a Deus. Hoje nós temos carro, hoje nós temos ônibus, hoje nós temos Uber, hoje nós temos mototáxi. Hoje nós moramos do lado da igreja, ou nós moramos no bairro da igreja, e a gente fala assim, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou tão cansado. A pergunta que eu te faço, irmãos, eles amaram tanto a Deus, que a vida deles já não valiam mais nada. Eles já não viviam para eles mesmos, mas eles viviam para Jesus. Eles não amavam a sua própria vida, mas amavam Jesus. E eu escrevi uma frase para mim mesmo. Nós só fazemos alguma coisa na igreja, quando me agrada.
Eu só faço alguma coisa na igreja porque aquilo vai fazer bem para mim e bem para o meu ego. Eu vou fazer isso aqui, que isso aqui é fácil. Não, eu vou fazer isso aqui que é mais fácil. E por muitas vezes estou falando que esse sermão serviu para mim. Só tem feito as coisas de Deus quando muito me agrada. E muitas vezes a gente só lembra de Deus na tribulação. Quando nós passamos por provas, nós oramos, nós não faltamos um culto, nós não faltamos uma campanha de oração, nós fazemos jejum, nós fazemos tudo, nós damos o dízimo querendo que Jesus nos abençoe. E quando a cura chega, o que nós fazemos, irmãos? Esquecemos de Deus. Deus aqui quer dizer para todos nós nessa noite: ao que venceram, inicia assim: aos que venceram, não ligaram para a sua própria vida, mas acreditaram no sangue do Cordeiro. Quanto mais, irmãos, eu me agrado, mais longe de Deus eu fico. Pode reparar. Quanto mais você faz coisa para você mesmo, mais fraco na igreja você fica. Faz um teste para você ver. Quanto mais eu começo a fazer as coisas que faz bem para o meu ego, mais longe de Deus eu continuo ficando. Mas quanto mais eu abençoo o meu próximo, deixo de viver para mim mesmo e começo a viver para o meu irmão, nós vemos as bênçãos de Deus caindo sobre nós. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora. Como eu falei, nós vamos fazer uma pequena meditação. Filipenses 3, Filipenses um pouquinho mais para trás. 3, 13. Amém? Amém, irmãos? Filipenses fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo que, irmãos, alcançado, mas uma coisa ele faz: esqueço das que, irmãos? Esqueço das minhas coisas, esqueço das coisas que ficaram para trás, e avanço para onde, irmãos? Para a minha vida diante vocação, prossigo para o alvo, para aquele prêmio soberano de vocação, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: eu esqueço das minhas coisas passadas. Se eu fui pecador, se eu fui adúltero, se eu fui isso, se eu fui aquilo, eu deixo lá para trás, e deixo tudo para trás, e prossigo para onde, irmãos? Para o alvo. Satanás, irmãos, é o desejo dele ver nós triste, infeliz, depressivo, chateado e aborrecido. Porque para onde nós estamos, irmãos, lá não há choro, não há tristeza, não há dor, não há mais nada. E Satanás quer que a nossa vida aqui nessa terra seja uma vida de lutas e de batalhas. Teremos lutas? Sim. Mas eu gosto muito dessa parte que fala: ao vencedor que entregou sua vida no sangue do Cordeiro, foram vencedores. O que, irmãos, que é eu abandonar aquilo que me agrada, irmãos? É fazer algo que vai além das minhas forças. É quando a gente pede, chegando no final do ano, nós estamos chegando, e explicar para Esté que ela foi escolhida como a nova anciã da igreja. E Esté diz: eu não sou capaz. É essas coisas que Satanás quer, irmãos. Pedro era um nome analfabeto, não sabia, mas uma coisa ele fazia: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Jesus, não, irmão, não está buscando homens que têm doutorado, mestrado, nada disso. Ele quer apenas um ser humano para usar para a glória dele. Deus só quer menos um ser humano para que ele seja um bênção onde quer que vá. Eu vi uma história nessa manhã e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Achei muito interessante, tem um pouquinho a ver. Quando a gente já não ama mais a nós mesmos, a gente tem prazer de amar o próximo. E essa história foi muito linda. Tinha um casal que tinha acabado de se casar. Só que ele era, não sei como fala a palavra, ele era do campo. Ele era um funcionário de um homem muito rico. E literalmente ele dependia literalmente de todas as coisas que o patrão tinha.
Era um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas a situação financeira deles era crítica. Eles viviam literalmente pela fé. E ele tinha ganhado um relógio do pai dele, que já havia falecido. E nesse dia, a esposa disse: amor, você sabe que eu gosto muito de cabelos longos. E o único pente que eu tenho em casa acabou de quebrar. Eu queria te fazer um pedido. Você tem como me arrumar R$ 10 para mim fosse ali no mercadinho, comprar uma escova de cabelo? Ele olha para sua esposa e diz: amor, eu não tenho R$ 10. Olha o que aconteceu com o meu relógio que eu acabei de ganhar do meu pai. Acabou de arrebentar a pulseira. Eu vou até a cidade, tentar arrumar algum dinheiro e vou consertar o relógio do meu pai. Aquele homem vai para a rua. Ao passar naquelas lojinhas, ele lembrou da escova da esposa. Ele foi até o relojoeiro e perguntou: esse relógio é muito velho, quanto você dá o relógio? Te dou R$ 10. Ele pegou, vendeu a coisa que ele mais amava para o joalheiro e foi até a banca e comprou a escova da sua esposa. Quando ele chega em casa, ele toma um susto. A esposa dele estava com o cabelo curtinho, como um homem cortado. E ele fala: agora que eu comprei a sua escova, você corta o cabelo? Ela: eu cortei o cabelo para comprar um relógio novo para você. Amor, irmãos, é você já não amar mais você, mas amar o outro. Mesmo a face da morte, eles não pensaram nele, eles pensaram em Cristo. Se nós não conseguimos amar, irmãos, as pessoas que estão dentro da nossa casa, como que eu vou amar o próximo? Se eu não amo as pessoas que estão ao meu redor, como eu quero morar no céu? E aqueles dois se abraçaram, se beijaram e entenderam que eles já não viviam mais para cada um deles, mas um para o outro. Você entende, irmãos, o que é o amor? E a gente vê que esse mundo que nós vivemos, casamento se acaba, amizade se vai, porque deixamos de pensar no outro e pensamos em nós. Jesus ainda não voltou, irmãos. É porque eu e você, nós somos egoístas ainda. Eu falo sempre na minha classe: se cada um aqui nessa noite decidir ajudar alguém, uma pessoa, e onde eu prego eu sempre falo isso, que nós estamos a menos 50 pessoas terão vidas transformadas através de uma pessoa que você decidiu abençoar. Mas a gente quer ajudar todo mundo e no final ajuda ninguém. Ah, Neto, minha condição financeira não dá. Mas você não pode ir lá orar por ele, dar um abraço, sorrir. Dê o que Deus te deu de melhor, a sua vida. Que nessa noite nós possamos pedir a Deus: Senhor, e mesmo que eu tiver a face da morte, eu não amarei minha própria vida, mas amarei a cruz de Cristo. Essa noite o apelo que eu quero fazer para os irmãos, convidar a banda para cantar, é que se a igreja da vila quer receber o poder do Espírito Santo de Deus, precisamos largar, irmão, de pensar em nós e pensar no próximo. Deixar de pensar em nós e abençoar mais essa obra que Deus nos deu. Parar de pensar em nós mesmos e fazer mais por Jesus. Parar de pensar em nós mesmos e dizer: Senhor, se não tiver ninguém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa que ninguém queira vir para a igreja, eu prego, minha mulher canta e a gente vai, mas eu vou terminar a obra porque eu quero ir para o céu, mesmo nas provações, mesmo nas lutas, mesmo nas batalhas. E o apóstolo Paulo fala: eu prossigo para o alvo, deixo tudo para trás e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Que nessa noite você possa ser mais que abençoado, que você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus, que você: Senhor, até hoje eu fui egoísta, só pensei em mim mesmo, me ajude a pensar no meu próximo. E quem é meu próximo? A minha esposa. Quem é meu próximo? Os meus filhos. Quem é meu próximo? Os meus vizinhos. Quem é meu próximo? Os meus irmãos de igreja. Que Deus nessa noite possa nos abençoar e nos guardar. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar um hino que eu gosto muito. Se você não sabe, feche seus olhos, adore a Deus. Que o Senhor possa nessa noite te abençoar e te guardar. Amém. Eu sempre carrego
uma frase que eu ouvi há um tempo atrás. Todos os dias que você acorda, você tem uma decisão: ou reclamar da vida, ou louvar a Deus. Você tem duas decisões: ou levantar reclamando, ou glorificando a Deus. Eu tenho aprendido, irmãos, que quando o problema vem, eu sempre faço assim, eu olho para Deus e falo: Senhor, não dá para mim esse problema não. E do correr do dia eu percebo que Deus, Ele vai ajudando, ajeitando o que falta. E quando chegamos no final da tarde, o dia termina, eu chego na minha casa, na paz de Deus, esperando eu ver os meus filhos e dizer: mais um dia o Senhor me deu, mais um dia o Senhor me abençoou. E o maior privilégio que nós temos, irmãos, é o dom da vida. Eu falei ontem com um amigo, quando o Silvio Santos ele estava perto da morte, quantos milhões que ele tem, que daria pela sua idade e pela sua vida. Ele trocaria toda a fortuna dele pela sua idade, Édipo. Ele daria todos os milhões que ele tem para ter os meus 43 anos. Mas ele percebeu que, com a frase que ele fala, que o dinheiro iria passar, mas a alegria que o rosto dele nunca ninguém tiraria. Satanás vai de tudo, irmãos, para tirar o sorriso de nós. Tristeza, aborrecimento, mesmo a face da morte, eles não amaram a sua própria vida, amaram a Cristo. E eles daqui a pouco vão receber a voz de Jesus e vão para o céu. Que eu e você possamos estar nessa caminhada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos exemplos dos seus discípulos que eles esqueceram dele, mas vivia para a sua igreja. Ele já não amava mais eles mesmos, mas sim o que eles tinham, ele dava para os seus irmãos para ajudar o outro. Eu ainda não sei fazer isso, Senhor, porque ainda eu sou egoísta, só penso em mim e naqueles que estão ao meu redor. Mas quando o Espírito Santo for algo importante na minha vida, eu não vou ficar preocupado em ter 70 casas alugadas para daqui a pouco queimar tudo. Eu vou estar preocupado em dar mais oferta e mais dízimo para que a sua obra seja terminada. Eu não vou estar preocupado que se amanhã eu vou estar vivo, mas hoje eu vou dar o meu melhor para Deus. E hoje, Senhor, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que os seus filhos, muitos de nós, estamos aqui com o nosso coração quebrantado, pedindo: Senhor, me ajude a ser um adorador do Senhor. Me ajude a amar tanto ao Senhor, que eu esqueça de mim mesmo e só pense em terminar essa obra. Senhor, está iniciando uma semana que eu não sei o que vai acontecer, mas queremos pedir ao Senhor: dá-nos proteção, que o seu anjo dará ordem para que obedeça todas as coisas. E todos nós nessa noite temos um anjo ao lado, que o Senhor deixou para nos proteger. Eu quero pedir a esse anjo que está com o nosso lado agora, me proteger nessa semana, Senhor. Vem essas batalhas que eu não sei nem como ganhar, mas o Senhor já nos deu a verdadeira vitória, que foi na cruz do Calvário. Que o Senhor possa abençoá-los grandiosamente. Abençoe todas as nossas famílias. Dá-nos a tua paz, Senhor. Que nós possamos dormir com a paz de Cristo e acordar levantando, dando glórias a Deus, porque o Senhor vai nos dar essa semana e tantos outros dias, para que daqui a pouco nós possamos olhar para o céu e falar: valeu a pena não viver para mim mesmo, mas viver para Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor possa dar-nos bênçãos e bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.